Sabe, quando nós podemos adorar o Senhor, nós podemos adorar de qualquer jeito. Toma teu lugar, vai sentando aí. Nós podemos adorar a Jesus com nossas canções. Nós podemos adorar a Jesus com a nossa obediência. Nós podemos adorar Jesus com o nosso amor pelo irmão. Nós podemos adorar Jesus se importando com o nosso irmão. Nós podemos adorar Jesus com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com a nossa demonstração. Uau! Quando às vezes nós falamos coisas que às vezes nós gostamos muito de ouvir. É uma forma de adorar Jesus. Aleluia! E nós podemos adorar Jesus ofertando também ao Senhor. Amém? Um texto que me veio ao meu coração, em 1 Crônicas 29, diz assim: porque quem eu sou e quem é meu povo, para que pudesse oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e o que é teu que te damos. É muito legal a gente poder semear naquilo que o Senhor mesmo plantou. Aleluia. É interessante, há poucos dias atrás, nós estamos aqui naquele processo de construindo ali o site e melhorando algumas coisas. E eu mandei um texto, pastor Carlos, para ele colocar. Eu disse: nós colhemos aquilo que plantamos. E ele, acho que colocou ao contrário: nós colhemos e depois plantamos. E eu pensei, está ao contrário. Mas de repente aquilo veio no meu coração. Eu disse: não, mas é exatamente isso. É assim que tinha que ficar, pastor. Era exatamente isso. Eu não sei se foi você ou fui eu, mas o que importa é que tinha que ficar exatamente aquilo que estava escrito. Nós colhemos aquilo que semeamos. Oh, aleluia. Coisa linda. Então, se você já ofertou ao Senhor, se você quiser fazer sua oferta, fica bem à vontade. Você que está na internet aí, está aparecendo o QR Code. O QR Code aponta para o site do Mevan. E no site ali, você pode navegar ali e tal, e poder olhar as formas que ele tem de você semear na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Jesus, pelos semeadores da terra, Deus, pelos aqueles que semeiam os filhos, Pai. Os filhos são herança do Senhor. Senhor, nós declaramos que sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Eles serão melhores que nós, Pai. Nenhum deles se perderá, Pai, aquele que está, Deus, guardado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Sabe, eu me lembrei agora das mamães. Tem várias moças grávidas, jovens senhoras grávidas aqui neste lugar. E são filhos que estão sendo gerados. E não existe lugar mais tremendo de proteção que a casa do Pai. Sabia? Não existe lugar mais tremendo que a casa do Pai para proteger os nossos filhos. Eu estou muito feliz hoje porque veio a Vitória, a Amy, né? Nós batizamos elas há tempo atrás. E eu estou muito feliz. O seu Adão, né? Está aqui. Mais alguém pela primeira vez que está vindo hoje aqui, dizendo assim: ei, primeiro dia hoje aqui? Ei, então, aqui? Vocês aí, casal. Quem são vocês, gente? Não conheço de máscara aí, né? Como? Você já veio, você é a primeira vez, né? Seja bem-vinda, querida. Seu nome é? Diana. Diana, seja bem-vinda. Nós, como igreja, estamos felizes porque sabemos que o Senhor se alegra, né, quando nós se reunimos por causa do nome dEle. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor. Nós recebemos vocês aqui com graça. Amém? Receba eles, amém, irmãos? Nós aqui somos uma família. E uma família tem de tudo. Tem briga de irmão, tem isso, tem aquilo. Mas nós somos uma família, gente. Né? É coisa linda a gente andar em família, poder manifestar a gente como a gente é. A gente não inventa máscara, não. Peraí, nós estamos tudo em máscara, né? Vamos lá, vamos refazer isso aí. Essas máscaras que tem não são espirituais, são máscaras físicas. A pior máscara que nós podemos usar é a máscara espiritual. É aquela que esconde o rosto, aquilo que Moisés
teve que fazer, né? Esconder o rosto, né? Então a máscara física não pode tapar a máscara espiritual. Então nós podemos ser felizes por isso. Nós somos o que somos, somos aqui, somos na rua, somos em casa, somos o que somos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 36. Senhor, nós convidamos o Senhor para derramar um bálsamo sobre os semeadores, Pai, os dizimistas, os ofertantes. Derrama em nós, Pai. Derrama em nós também, Senhor, aquilo que precisamos liberar nessa noite, Senhor. Que os meus irmãos da internet, Senhor, meus irmãos que amam o Senhor, possam receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para comunicar nessa noite. Ministra, Senhor, com o teu Espírito. Aleluia. Talvez hoje você pode trazer algo maior ainda que você tem tirado hoje, irmão. Tira tudo que você já tirou ainda na adoração. Amém? Conto contigo. Isso aí. Porque hoje é uma noite que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Nós estamos orando lá em cima. E o Espírito Santo começou a visitar com palavras proféticas. Lucas capítulo 5, versículo 36. Nós vamos falar sobre ordens restaurados nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido em uma roupa nova para remendar uma roupa velha. E se o fizesse, estragaria a roupa nova e também o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em odres velhos. Os recipientes velhos se arrebentariam, os odres, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. O vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o velho vinho é melhor. Até aqui. Não sei se vocês já ouviram alguma ilustração, alguma imagem, ou alguém já falou a respeito. O que é um odre? No tempo de Jesus, e talvez até antes mesmo, talvez ainda nos tempos dos profetas em Israel, não existia hoje aquela garrafinha que nós carregamos às vezes para a academia, ou saímos na rua, ou usamos em casa, para tomar então nossos líquidos, a água, enfim, o que nós precisamos tomar, para se hidratar. Mas era feito de pele de animal. Então ali era preparado, era todo um preparo para que pudesse então guardar ali o que precisava ser guardado. Uma pele de animal que se transformava num recipiente, um odre. Na verdade, o odre, ele tinha um propósito, além de transportar aquilo que precisava ser transportado, aonde que aqueles pastores, aqueles homens de deserto viviam, também servia, né, para conservar aquilo que era colocado dentro desse recipiente. Por isso, que não podia ser algo qualquer, de qualquer jeito. E hoje nós vamos dar uma mergulhadinha um pouquinho, de entender por que alguns cristãos têm tanta dificuldade de armazenar aquilo que Deus tem liberado. E por que alguns cristãos vivem ainda buscando o primeiro amor. E que parece que o primeiro amor faz tanto tempo. E na verdade o primeiro amor ele deveria ser algo constante em nós. Nós não deveríamos perder a paixão. É como se nós tivéssemos casado e decidido dormir em cama separada. É como se a paixão tivesse ido embora. E nós temos visto nesses dias de pandemia alguns irmãos que estão passando por esse processo, perdendo o ambiente da igreja. E quando perde o ambiente da igreja, ela perde o ambiente da intimidade, ele perde o ambiente do quarto. E o ambiente do quarto é um ambiente seguro para quem tem uma aliança.
Não é um lugar inseguro. Não é como os motéis da vida. É um ambiente seguro. E não tem lugar mais seguro que estar perto de Jesus. Dentro do mesmo ambiente. E Jesus, ele veio justamente trazendo essa mensagem. Eu quero ser o vinho novo que vai renovar a humanidade. Mas vocês precisam estar prontos para me receber. Caso contrário, eu vou estar derramando, mas muito vai ser desperdiçado. Você, meu irmão, que está vendo pela internet, ou você que está aqui nessa noite, está disposto a deixar ser tocado? De entender que aquilo que nós carregamos é precioso demais para nós andarmos de qualquer jeito. Ser tocado, irmão, é entender que aquilo que é a matéria-prima que Deus colocou, a nossa humanidade é a matéria-prima, apenas a matéria-prima. Mas existe por trás um curtidor, aquele que tem o poder, a capacidade de transformar algo que era para ser rígido, duro, como o coração de Faraó, em transformar em algo flexível. Flexibilidade, essa é a ideia de Deus. Algo flexível é algo elástico, que não se molda a um formato apenas. Quanto mais vinho ele vai recebendo, ele vai inchando, e ele não tem formato. Sabe, é isso que a gente tem entendido nesse tempo. O Mevan hoje tornou uma igreja perseguida. Num modo geral. Quando eu falo de Mevan, eu falo do Luiz Hermínio, eu falo da igreja no qual nós congregamos há muitos anos. E eu comecei a mergulhar e olhar algumas mensagens antigas e olhar algumas coisas, e a gente começa a perceber que de lá para cá não mudou. É a mesma palavra sendo ministrada. O que vai mudando são os sonhos e as pessoas que nela estão. E muitas pessoas têm passado por esse processo, deixando ser tocado. A água lixa a pedra, a água do Espírito lixa a pedra. Então, uma nova dose. A ideia de Cristo é que nós não venhamos nunca se tornar religiosos, cheios de metodologias evangélicas, e nós se tornarmos rígidos, secos, inflexíveis, legalistas, julgadores. A ideia de Cristo é que nós venhamos ser tocados o tempo todo, para que no momento que o vinho chega, nós estejamos prontos. Essa é a ideia do Criador. E Jesus estava ali com quem? Com os chegados dele. Uma família que ele escolheu. Sabe, a nossa família natural, nossos pais, nossos irmãos, nós não podemos escolher. Mas a família cristã nós podemos. Com quem nós vamos andar, quem nós vamos ouvir, que tipo de palavreado nós vamos falar, que tipo de palavreado vai entrar nos nossos ouvidos. Nós podemos escolher. Agora, deixar ser tocado, ser restaurado, a ideia não é então, vamos pegar um martelo e jogar na água e dele pancada. Não é assim que funciona. Porque o vinho, ele vai sendo derramado sobre o odre, e ele vai chegar num determinado ponto, nada mais que uma pessoa tem capacidade de receber. Jesus jamais vai entrar e estourar algo, quer dizer, uma overdose de alegria. O vinho, ele representa a alegria do Senhor. Quando chega num determinado ponto, ele para de derramar, porque nós não suportaríamos, talvez, ainda um nível de glória que ele gostaria de liberar sobre nós. Ele vai liberando, e aí chega um momento e diz, bom, até agora deu, amanhã eu vou dar uma nova dose. Por isso que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, irmão.
É por isso que tu escuta o mesmo texto, a mesma palavra, e raramente você vê no mesmo sentido, porque uma palavra escrita há tantos anos ainda fala aos nossos corações. E muda destinos, por quê? Porque de imediato, quando a gente escuta, algo novo vem sobre nós. E nós conseguimos, às vezes, ouvir o mesmo texto e o Senhor falar de várias maneiras sobre o mesmo texto, por causa da renovação do ordem. Mas todo mundo é assim? Não, irmão, não é assim. Há muitos ressecados pela apostasia. E neste tempo de pandemia, mais ainda, nós falamos no início desse processo caótico que atingiu a humanidade, que alguns cristãos sairiam mais fortes que antes. Mas alguns ficariam no meio do caminho. Sabe, é como se você observar no Discovery Channel, qualquer outro programa, e você vê aquelas migrações, a busca desenfreada por água, por verde, por alimento. Então tem aquela odisseia, aquele efeito migratório para encontrar o sustento. E a gente vê alguns ficando no meio do caminho, porque ali estão a presa e o predador no mesmo ambiente. E nós vemos hoje o entretenimento sendo liberado de uma maneira desenfreada, para que as pessoas, lembra do começo da pandemia? Fique em casa. Fique em casa. Era só que nós ouvíamos, fique em casa. E os canais, então, de televisão fechada, começando a liberar sem pagar, e aquelas coisas todas, fique em casa. E o entretenimento vai enchendo os HDs, como se fosse um computador. E nós sabemos que nós se tornamos fortes naquilo que nós alimentamos mais. Sabe, hoje Deus me deu uma oportunidade de subir e ficar um bom tempo orando sozinho lá em cima. E eu me lembrei de Jesus. Jesus, ele ia para o Getsemane, ele se separava, e de repente ele sozinho, ele começava a conversar com o Criador. E ali então ele conseguia ouvir o que o Criador tinha para falar, porque às vezes uma voz no lado, apesar dos irmãos estar lutando aqui com o som para tentar acertar, mas às vezes uma voz do Espírito vem quando nós estamos na solitude. Ele começa a trazer um discernimento talvez maior à história do monte. A gente vê a igreja do Senhor Jesus dizendo: olha, nós vamos subir ao monte para orar. Aí sobe aquela galera, e a gente não vê isso na Bíblia. O monte sempre servia para buscar Deus e era sozinho. É interessante, né? Nunca foi para buscar coisas, foi só para sacrificar. Quem está disposto a subir, tem que saber que vai ter sacrifício pela frente. Subir, irmãos, não é fácil, descer é fácil. Cair na conversa do maligno é muito fácil, mas subir exige esforço, exige além do que a pessoa tem como natureza. Aí Jesus falava: mas os meus discípulos não quiseram nem ficar uma hora comigo orando. Jesus, ele sabia da nossa humanidade. E ele sabia que nós precisaríamos ser restaurados, nós precisaríamos passar o tempo todo pelas águas do Espírito. Caso contrário, o nosso HD iria ficar cheio. Quando nós se esvaziamos, é interessante, porque uma coisa que me vem à mente: tu não pode tratar de um vasilhame. Vamos falar, toda vez que eu falar de ordem, pense em você. Ou pense em nós, melhor dizendo. Nós não podemos tratar sem esvaziar primeiro. É impossível para nós, Elton, nós pegarmos
e tentamos passar pela pedra, passar pela lixa, passar por tudo que nós precisamos, cheio, não tem como. A primeira coisa que nós temos que tirar é a tampa, tirar a rolha, cara, uma chave precisa ser virada. Sabe, tem algumas mensagens que vêm ao nosso coração que são uma chave para nós. Nós não precisamos de uma pregação, meus irmãos. Nós precisamos de uma chave que vire em nosso coração. Isso é como tirar a rolha. Alguns anos atrás, nós estávamos no final de tarde, daqueles dias malucos. Pastor Judá Bertelli junto ali, nós estávamos, e de repente ele chegou e disse para mim: hoje eu estou tirando a rolha. E eu tive uma visão. Sabe quando um olho d'água explode, aquela água sobe para cima? Quando alguém encontra petróleo, era isso. Aquelas pedras explodindo no ar, aqueles entulhos sendo explodidos. Sabe, uma rolha sai, tira o tampão, os espíritos de entulho saem. E nós temos lutas até hoje, porque nós ainda continuamos sendo perseguidos. Pergunta a alguém que passou por aqui, o que eles pensam a respeito de nós como corpo de igreja. Mas por quê? Porque nós não se detemos, a bajulação, não se detemos a alimentar nossa alma, porque isso a mídia já faz. Sabe aquelas famosas saudações que tu chegava na igreja e está aqui, nós chamado irmão, meu Deus, e aquela coisa toda, e profecia, e Deus é contigo, e cara, nós voltávamos para casa, achando que foi revelado por Deus. E a maior revelação que nós podemos ter é Espírito Santo dentro de nós, sabendo que Ele está construindo dentro de nós um altar, onde Ele tem prazer de morar. Mas a gente continua vendo o espírito de manipulação e controle. Os coach, que nem sabe o que é coach. Estou fora. Porque o que Jesus quer trazer para nós é um lugar pleno, onde Ele possa manifestar a sua existência em nós. Se não romper, nós se tornaremos um saco furado. A ideia que Jesus estava dizendo: olha, eu não vou deixar de te amar, meu irmão. Eu vou continuar derramando sobre você o meu espírito. Mas se você não deixar ser tratado, vai ser um saco furado. Você já viu a gente falar sobre isso? Quando a gente estuda Joel, capítulo 1, quando começa a falar sobre os devoradores que ardem na área de finanças. E que a gente diz para ele: olha, meu irmão, se você não andar nos princípios, cara, não adianta nem orar para a sua área de finanças. Eu não oro. Por quê? Porque o primeiro passo é a obediência. Quando você entra no processo de obediência, tu fecha. Tu não precisa fazer remendo. Deus mesmo cuida de trazer a original. E a ideia de Deus não é aumentar o tamanho para que caiba mais vinho, não, irmão. A ideia de Deus é transformar nós na maneira como Ele criou para nós sermos, no tamanho original. Legal isso, né? Deus não quer inventar roda, irmão. Ele já inventou. Ele não vai dar mais espaço para caber ali naquilo. Ele já deu o que nós precisamos. Quando Jesus quando Isaías fala sobre Jesus, ele disse: Ele já levou sobre si as nossas dores. Ele já descarregou o HD. Nós é que insistimos em deixar arquivo velho. Porque se nós, essa linguagem, acho que o Rogério entende melhor que eu, mas se nós trabalharmos aqui
Com processamento, nós sabemos que se o nosso Windows estiver desatualizado, meu irmão, nós vamos tratar de os programas novos e não vai rodar. Deus, Ele quer que nós venhamos ser aperfeiçoados a cada manhã, por isso que Ele diz que Ele se renova em nós. Que legal isso, né? Nós receber de Jesus a oportunidade de ser aperfeiçoado no meio da pandemia, irmão. Mas como pode isso? É possível, irmão. Nós temos que se associar à prudência da corça, mas a ousadia do leopardo, do leão. O espírito da profecia está em nosso meio. A ideia do Senhor é trazer sobre nós um canal que Ele já liberou. Ele tem a frequência certa que nós precisamos. Sabe por que nós ficamos procurando uma frequência? Shhh. Alô? Senhor, está me ouvindo? Não, mais para cá. 3G, 4G, 5G. Não, o Senhor já tem a frequência certa. Nós estávamos há poucos dias aqui falando no fórum sobre saúde. E uma pessoa mandou uma pergunta: qual é a receita para manter a vida espiritual ativa? Eu disse: é o livro de receita. Esse. Aqui tem tudo que nós precisamos, irmão. Tem resposta para tudo, cara. Eu tenho um monte de Bíblia, eu tenho um no carro, um aqui, cada um lá, outro ali, espalhado em todo canto, lá em, umas 10 lá em casa, cara. Cada uma versão, eu olho uma, olho na outra. Eu disse: cara, Espírito Santo, traz o que eu preciso ouvir, não o que eu quero. Ah, mas tem que ser a linguagem de hoje, agora, porque daí então eu vou entender. Irmão, cara, quem quer comunicar o nosso espírito é o Senhor. A linguagem é dele. O que nós precisamos é ter uma audição espiritual. Aí aquilo que ele vai falar vai entrar certinho, no tamanho certo do ordem. E sabe o que vai acontecer? Eu gosto muito de imagens. Deus sempre me dá o título antes da mensagem. E quando eu vi esse ordem aqui, esse desenho, eu disse: cara, é isso aqui. O odre bem tratado, ele começa a derramar sobre os vasos. Ele não fica para si mais. Não guarda mais, não tem como guardar para si, cara. Senão estraga, fermenta. E sabe o que vai acontecer? Em vez de curar pessoas, vai embriagar elas. Sabia? Pessoas entorpecidas, velharia dentro da igreja, que não é capaz de entender o formato. É por isso que a gente diz que o Evan ainda é uma igreja perseguida. Não no sentido figurado, estou falando no sentido literal. Mas o que importa, porque nós não fazemos culto para pessoas, nós fazemos culto para Jesus. Nós falamos isso desde que o ministério startou. Mas tem gente que insiste que nós deveríamos fazer para pessoas. E sabe o que vai acontecer? Os anos vão passando rapidamente. E quanto maior o tempo passa, maior o tempo perdido. E sabe o que acontece com isso? Se não passar pelas águas do Espírito, sabe o que acontece? Ressecamento, rachadura, dureza. Sabe o que é isso? Você já viu alguma coisa que recebeu muito sol e começa a ficar ressecado? O próprio couro mesmo,
da ilustração de Jesus. Se você colocar um couro, molha ele, e você coloca ele na água, ele amolece e tu estica ele. Mas se você colocar no sol, pronto, ele endurece novamente. Então, rachadura, ressecamento, e todas essas coisas acontecem porque não há flexibilização por parte do roda em relação ao Espírito. Sabe o que é isso? Nós passamos por guerras espirituais, nós temos lutas o tempo todo, nós sabemos disso. Jesus não promete para nós aquela música dos anos 60. Não sei você, mas eu acho que nós somos dessa geração, né? Que não prometia um mar de rosas. Mas Deus promete o jardim, gente. Deus promete o jardim. Jardim fechado, fonte selada. Sabe o que é fonte selada? É receber o carimbo de aprovação do Senhor. O selo do Senhor. O carimbo, o passaporte de aprovação. Não importa se nós somos reprovados pelos homens, nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. Não podemos desperdiçar, nós somos um celeiro espiritual, irmãos. Nós somos chamados pelo Senhor para ser um celeiro, para alimentar muitos outros. Todos nós temos um chamado a ser ceifeiro. Nós só precisamos voltar aos fundamentos. Os fundamentos nos levam para a eternidade. Quem de nós seria maluco de rejeitar a eternidade? E o dia que nós fechamos os olhos, nosso coração parar, nós saber que zerou tudo, terminou ali. Não teria sentido você estar aqui nessa noite. O que terá sentido você estar aqui nessa noite? Que há uma continuidade. Quando o fio de prata se rompe, o espírito volta correndo para casa. Quantos amigos nossos morreram já, irmão? Você se lembra de algum agora? Será que você fez o melhor para falar do amor de Cristo a Ele? Nós precisamos entender que o Espírito quer trazer um comunicado para nós. Deus, Ele quer trazer de maneira contemporânea os seus fundamentos. Pastor Júnior, um dos irmãos do Luiz Hermínio, ele falou a palavra ordem. Quando ele falou a palavra ordem, desceu a cascata da palavra, zap zap de Jesus. Nenhuma hora eu tinha escrito essa mensagem. Porque nós sabemos que nós mesmos às vezes passamos por dureza de coração. Isso não é particularidade, mas aqui, cara, meu Deus, gente, nós somos gente. A nossa realidade espiritual é saber que a água do Espírito é a única forma que nos deixa flexível. Ele faz com que nós não venhamos a abandonar o caráter de Cristo, não se corromper no coração, não abandonar os princípios e não deixar a brasa encoberta. A brasa encoberta é como se fosse uma candeia, que nós ouvimos tanto tempo falar,
que não deveria ficar escondida, mas deveria estar, a candeia deveria ficar em cima da mesa, não embaixo dela. Sabe, no meio do caminho tem os avisos do Senhor. Curva perigosa à esquerda. E nós teimamos em acelerar quando deveríamos reduzir. Cuidado, travessia de animais. Reduza a velocidade. Não ultrapasse. Mantenha seus limites. E o Senhor vem avisando, vem nos avisando. Olha, você quer de verdade chegar na reta final? Ouça os avisos. Não abandone os princípios. Não fique apenas pensando que o Evangelho é como se fosse algo sem sabor. Sabe, o segredo da torta está no recheio. Quando você compra um bolo, e aí é cortado em fatias, cada um ele vai colocando um sabor diferente. E em cima vai aquele chantilly, aquelas coisas, frutas. Mas se nós não olharmos para a receita daquilo que o Senhor quer construir, nós ficaremos só no seco. E a palavra do Senhor diz que à mesa dele nós provaríamos de suas delícias. Sabor, irmãos. Mas até para construir isso, nós precisamos entender que muito chantilly não significa que o bolo seja bom. Sabe aquela aparência que tu olha para o camarada, e o cara se veste tão bonito e se fala tão bonito, e tu diz, uau, que bênção. Tem uma performance maravilhosa. Uau! E às vezes é só chantilly, irmão. Terminou o chantilly e se foi, cara. Isso é que nem um ministro de louvor. Tira o instrumento, vê que sobra. Uau! É como um bolo, se você tira o chantilly, não sobra nada, é a mesma coisa. Mas quando está escondido por dentro, por favor, alguém dá um glória aí. Estou me sentindo, quando eu comecei o Evangelho, há muitos anos atrás, ensinavam para a gente, lembra que a gente tinha que rezar baixinho? Dá um glória aí, meu irmão. Eita! Isso, não somos tão barulhentos, mas nós preferimos ouvir as coisas do Senhor, porque nós somos uma salada de frutas, sabia? Nós somos misturados, cada um de nós tem um propósito, e a questão não é só o sabor, mas também é o nutriente. O guaraná que vai junto é só mistura, irmão. Por isso que a Bíblia diz que nós somos pedra de esquina. Se nós fôssemos tijolinho, Evandro, nós seríamos ainda forma de Egito. Marcelo? Ainda. Mas somos pedra de esquina, cara. Somos pessoas diferentes, que podemos fazer uma salada de frutas, e alguém vai provar disso. Exalar amor, irmão, é quando nós conseguimos se misturar. Sem azedar um outro, irmão. Limão e laranja no mesmo ambiente.
grande problema é que às vezes o camarada é limão e pensa que é laranja. Aí ele sai do ambiente. Vamos lá. A questão é que o evangelho ele precisa nutrir. Isso aqui, eu tô falando meio que em parábolas aqui, mas irmão, tu está pegando o Espírito? Amém? De verdade? A gente está falando aqui de salada, isso, aquilo, mas Jesus ele falava de tecido, de roupa velha, de roupa nova, cara, e os espirituais pegavam do Espírito. E ele dizia que um podia estragar o outro. Tem que ser da mesma espécie. Amém, irmão? Nós somos da mesma espécie. Alguns anos atrás eu estava numa escola profética em Naviraí. E de repente caiu uma pena do bosque lá do Judá Bertelli, caiu em cima da minha Bíblia. Só podia ser lá. E eu saí com aquela pena, meio que caminhando, depois de dar uma chapada em Deus assim, ficar muito louco, sabe? Não te preocupa não, o vinho que nós tomamos é de 2000 anos, não era aquele garrafão. E de repente, encontrei um pastor no meio do caminho, ele estava com uma peninha igual a minha. Disse: ó, irmão, nós somos da mesma espécie, pastor. Cara, nós se abraçamos e começamos a orar. Choramos pra caramba. Naquele dia eu tinha uma visão que eu estava pisando em Israel pela primeira vez. Um mês depois Deus me mandou para Israel. Pela primeira vez. Quando o Senhor quer comunicar para nós, Ele tem o seu jeito de falar conosco. Mas voltamos para o Rod aqui. O Rod, sendo trabalhado, ele produz maturidade em si e quem está perto. A ideia do Criador é que nós nos tornamos maduros. Maturidade espiritual, emancipação. Sabe o que é isso? Meus filhos, eu tenho 3 filhos. E meus filhos podem ter 50 anos. Eles são... Eu posso emancipá-los. Mas eles ainda são meus filhos. Então, a ideia de Deus é que nós sejamos emancipados. Sabe o que é isso? Quando você não bate mais na casa do pai para pedir dinheiro toda hora. Pai, me dá um dinheiro aí que eu preciso. Teve um período da nossa vida que nós vivíamos batendo na casa do pai. Sério? Não aconteceu isso contigo também? Dá um dinheiro aí, pai. Mas chega um tempo que você não faz mais isso. Alguns. Porque já se tornaram emancipados. Mas a gente, quando era adolescente, vivia fazendo isso com o pai. Mas depois o tempo passou. Maturidade é quando nós não desperdiçamos mais do que recebemos. Nós fazemos validar aquilo que determinou o Senhor a nosso respeito. Nós entendemos que somos um investimento do Pai. Você está pegando aí, irmão? Por favor. Não podemos desperdiçar a vida, irmão. Quando se falou na convocação geracional, que muita gente olhou de maneira estranha, porque eles começaram a falar deles, e eu disse: uau, legal. Porque está falando de continuidade, falando da sua história, como tudo começou. Há poucos dias atrás nós falamos, não falamos, Paulo? Nós fazíamos aqui um negócio com os pastores, nós sentávamos.
tempão, né? Nós estávamos no mesmo espírito. E nós sentar aqui, começar com... Cara, as pessoas precisam conhecer a gente, cara, conhecer o nosso coração. E no final de ser, cara, nós carregamos algo. E nós queremos compartilhar isso com a nação. E nós escrevemos lá e investimos no reino de Deus. Porque nós queremos aprender continuamente. Porque nós estávamos ouvindo o coração deles, irmão. Quantas madrugadas eu ouvi eles. Ouvindo o coração deles, irmão. Sem uma linguagem evangélica. Linguagem de gente. Falando e ouvindo uma linguagem conhecida. Falando dos problemas, das dificuldades. Das dores. Sabe, é isso o evangelho que nós acreditamos, irmão. Sendo gente. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus se fez homem para mostrar para nós que era a única forma de nós caminharmos em humanidade. E entender a mediação que Ele faz em nosso meio. Mas para isso, tem algumas coisas que Ele não suporta. Provérbios capítulo 6, versículo 14. Não precisa abrir, porque você já conhece, acho. No coração pervertido, trama maldade, e anda criando sempre problemas. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7. E Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam inocente, coração que trama maldade, premeditação, enfim, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia contenda entre irmãos. Cara, 7 coisas, 6 Ele odeia, mas a 7ª Ele abomina. Por isso que a gente não dá ibope quem sai da igreja em contenda, irmão. Não dá ibope. De jeito e maneira. Por quê? Eu comecei a ouvir, eu não sei se alguém de vocês já ouviu, mas eu estou pensando em colocar ali no grupo nosso grupo aqui da igreja, 1 por dia. Eu estava falando com os irmãos, falando sobre a isca de Satanás, de John Bevere. E eu comecei a ouvir, gente. Elizabeth ouviu primeiro, e ela disse: tu tem que ouvir. Eu disse: tá, eu vou ouvir. E eu comecei a ouvir. Transformei ele em MP3, botei no meu celular e comecei a ouvir. A isca de Satanás, irmãos. Eu vou postar a partir da manhã 1 por dia. Quem quiser lá vai se acessar como uma mesa. E eu comecei a ouvir, cara, meu Deus, eu fiquei chocado com a tamanha revelação que John Bevere traz para nós, gente, para nós pessoas. Falando como Satanás coloca uma armadilha na nossa frente e a gente cai. Nós caímos. Gente, eu recomendo vocês ouvirem. Cara, 20 minutinhos, acho que é cada uma coisa assim. São 12 parcelas, né? Vale a pena ouvir, irmão, porque há muita revelação de como nós lidamos com os problemas ali. Como lidamos como igreja, como lidamos como família, como pais, como filhos. Eu vou repetir, a isca de Satanás, vale a pena ouvir. E ele trata dos motivos que o vinho não é processado dentro da ordem. Por que o vinho novo ele fermenta? Por que ele azeda? Sabe, eu tenho uma tese que eu defendo há muitos anos já, falando sobre o vinho não fermentado. Há alguns cristãos que têm uma outra visão, eu respeito isso, mas eu sou abstêmico há muitos anos. Muitos anos. Me tornei abstêmico por decisão pessoal. E eu um dia comecei a pesquisar sobre vinho não fermentado em Israel, que na época de Jesus existia, e eu tenho um estudo muito profundo sobre vinho não fermentado. E uma das coisas que eu ouvi do Senhor quando eu estava estudando esse texto,
que uma das coisas que Jesus quer promover em nós é conservar o vinho. Conservar, para que ele não fermente. Aí tu pergunta, mas o vinho vai fermentar, porque entra oxigênio e tal, e aquela coisa, e vai fermentar. Depende, irmão. Eu estudei um pouquinho sobre isso, algumas qualidades de uva, enfim, é outra parte. Vamos no enterrado, está na terra. Mas o vinho não fermentado, quando Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado. Ele estava dizendo, meu irmão, cara, o Espírito Santo falou comigo hoje, cara, antes, que eu estava orando sozinho. Eu disse, comecei a reclamar com Deus. Deus disse assim, se a tua justiça não exceder dos fariseus, cara, você é igual a ele. O que é justiça excedente além do fariseu? É você entender que o culto não é apenas uma hora que você vem aqui. Porque se o culto for só uma hora que a gente vem na igreja, então nós somos igual aos fariseus, porque os fariseus também faziam isso. O culto é além disso. Não é, gente? Então, cultuar o Senhor é não se embriagar, inclusive com a adoração. Eu aprendi que até adorar a adoração a gente fazia. E a parte boa da igreja, que as pessoas pensam que é isso, é que nem hoje a minha netinha foi lá em casa. Cara, com a mãe linda, né? Pega no colo, tudo, né? Mas na hora de trocar, quem troca é a mãe, é o pai. Na hora de ficar 2 horas lá embalando para dormir, é a mãe, é o pai. A parte boa da igreja é a gente cultuar, dançar, pular, se escabelar. Mas as batalhas espirituais, as pessoas pensam que se juntar um pouquinho virou igreja, irmão. Conversa. Deixa o tempo passar. Vai ver o que é guerra espiritual. De enfrentar os dilemas dos irmãos. A não ser que o camarada seja um cara que nunca se importou com o outro. Nunca se importou com as vidas. Nunca se importou com ninguém. Nunca deu bola para nada. Então ele vai levar a vida como um pastor qualquer. E os anos vão passar e ele vai levar a vida. E a vida vai levar ele. Mas quem se importa tem uma outra visão. Então por isso que nós precisamos de um corpo. Agora, você percebeu que o corpo de Cristo é tremendo, porque se juntam os irmãos que amam a Cristo ao redor dele como centro. Ele é o centro. Mas tu percebeu que as forças se atraem? O soberbo se junta com o soberbo. Orgulhoso se junta. Ou aquele escarnecedor se junta com o escarnecedor. Tu percebeu? Mas aquele que ama Jesus também, da mesma forma, se junta com aquele que ama Jesus. Então a gente ia naqueles congressos antigos, assim, a gente ia para alguns lugares, e tu encontrava as mesmas pessoas, cara. Cara, tu está aqui também. Cara, tu estava 300 quilômetros longe há pouco tempo atrás e estava lá. Então, aqueles que amam a Jesus, irmão, eles vão adorar Jesus, cara. O centro dele é Cristo. Você percebeu que as igrejas hoje, a maioria delas são fruto de uma divisão? Para quem é pastor mais antigo aqui sabe disso, gente. Que foi fruto de um coração dividido de uma igreja. Saiu todo torto, todo estragado. E abriu lá um ponto de pregação, seja o que for. E estragou um monte de gente. Tem um monte de gente estragada andando com eles. Passo Fundo é uma cidade que carrega assassino, irmão. Corações divididos, que
parte para uma nova jornada. E sabe o que acontece? Se tornam iguaizinhos que o seu antigo pastor, ou pior. Portanto, o vinho só pode ser posto em ordem novo. O benefício não é a embriaguez. Esses dias eu estava ouvindo Laí Ribeiro. Laí Ribeiro é um cara muito tremendo, assim, ele fala muito sobre saúde, né? Ele é um cara que ensina bastante sobre saúde, é um médico muito conhecido no Brasil. E ele estava falando sobre, alguém me ajude aí, o vinho ele tem uma propriedade que é benéfica à saúde, alguém sabe? Qual é o nome, pastor? Resveratrol, isso é o nome difícil, bom para botar o nome dos filhos. Só que o Laí Ribeiro fala que a proporção desse nome aí é mínima no vinho, que causa benefício à saúde. Mas os irmãos usam esse versículo para tomar vinho todo dia. Só que se você tomar, parece que uma porção desse componente, cara, você tem isso para o ano inteiro. Esse componente que é benéfico à saúde. Aí ele diz o seguinte, cara, o problema do vinho é que tu melhora um aspecto da tua saúde, mas tu estraga o fígado. E ele fala sobre o álcool, falando que o álcool de qualquer espécie faz mal para o fígado. Mesmo que os anos passam, mas o fígado está sendo estragado. O fígado não foi preparado para receber álcool. E aí, ouvindo ele, eu disse, cara, é isso mesmo. Aquela chá de comadre que a gente aprendeu, mas toma chá, toma por água, aquela coisa toda. Aí os médicos batem de frente, né? Eles dizem assim, olha, vocês têm que entender a dosagem. Se você tomar demais, você tem uma overdose. Mentes entorpecidas não podem entrar no novo de Deus. Só uma mente que foi tratada pelo Senhor, que não vive na velha natureza. O que é a velha natureza? O cara é aquilo que a gente tem lá, que é o contrário daquilo que está escrito ali. Proteja com esse fruto, não é isso? O que é o contrário daquilo ali é mente entorpecida. O antônimo que a gente aprendeu nas aulas de português, que não é sinônimo. Sem renúncia não há arrependimento, irmão. Sem misericórdia, nós criamos em nós uma mente julgadora, carregada de soberba, presunção, e achamos que estamos prontos para tudo. Não estamos. Quando eu ministro a palavra, dificilmente eu falo a palavra a vocês, eu falo nós. Por quê? Porque eu me incluo nisso. A palavra corta para nós, irmão. A gente não é mais espiritual do que você que está sentado aí. A questão é, o que diferencia um de nós, um dos outros, entre nós, é o nível de renúncia que nós estamos dispostos a viver. Se nossa velha natureza não for tratada, é sem sentido o evangelho que pregamos. Quando Pedro encontrou Jesus, olha só, eu vi o Luiz Hermínio falando, eu achei muito tremendo. O Pedro encontrou Jesus, e Jesus, depois de passar por tudo, de ter negado e aquela coisa toda, de repente, eu tive no lugar lá que ele teve esse encontro, segundo os judeus. E Jesus pergunta, tu me amas? E ele se entristeceu, disse, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus estava dizendo para ele, tu me amas ao ponto de entregar sua vida para mim? Pedro não tinha entendido, ele pergunta de novo, o piléu e o ágape, né? Mas tu me amas de maneira ágape? E Pedro responde de maneira piléu, eu te amo. Ele ficou mais bravo ainda. Na terceira vez,
Tu me amas? Aí a ficha caiu sobre Pedro. Aí ele se encharcou de Jesus. Sim, Senhor, agora eu entendi que eu te amo. Quando eu morrer, eu nem quero ser crucificado do teu jeito. Eu vou ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Eu estou disposto a dar minha vida. Agora eu estou. Sabe alguns níveis que nós precisamos entrar? Isso é processual, gente. Não pense que nós vamos entrar isso de uma hora para outra. Mas quando nós entramos neste lugar de querer aquilo que Paulo fala aos Colossenses, Filipenses 2, né? Que Deus opera tudo querer que eu não realizar. Quando nós queremos acertar, mesmo que nós venhamos errar, e nós não temos problema nenhum de pedir perdão, enfim, mas Deus opera por causa da motivação do coração. Diga para o ordem, diga para ti mesmo: eu preciso ser mergulhado no Espírito. Jesus pode fazer de um esquerdista um transformado. Quando a gente fala esquerdista, parece uma metáfora, mas nós podemos... Não estou falando aqui nem do Lula nem do Bolsonaro. Mas quando eu falo de esquerda, a gente lembra aquela da mensagem da cruz, da mensagem de Jesus na cruz. De um lado estava o cara que se arrependeu, e do outro lado estava o cara que queria só usufruir daquilo que Jesus carregava. Era o esquerdista. Se aí governo, sou contra. E aí, aquele que entendeu que Jesus é o centro, Jesus, ele é interessante, cara. Eu preciso que você pegue no Espírito, isso depois pode ser heresia, tá? Quando Jesus fala para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu vi um cara falando essa semana passada, falando da vírgula, uma vírgula para frente, que ele disse que estaria no paraíso, mas não seria hoje, no mesmo dia. Mas é um assunto para uma outra questão, de você estar no paraíso. Ele tem a ver com a decisão, não importa quando, mas vai estar. E o tecido novo e a roupa velha, o que é isso, irmão? Cara, agora eu sou crente. Eu posso trabalhar com remendo? Não, cara. Eu só trabalho com restauração. Não trabalho com reforma. Não funciona só ir à igreja, irmão. Tem alguns que encontram na rua e dizem assim: pastor, vou na igreja lá domingo, cara. Beleza? Parece que está fazendo um favor para o pastor, querendo uma afirmação, dizendo: ah, cara, você é crente, hein? Uau. Não, irmão. Se não gemer pelo gemido do Espírito, se não ter o mesmo sentimento de Cristo, cara, não tem sentido nenhum. Só vai ser mais um fariseu dentro da igreja. Agora, se ele gemer pela igreja do Senhor, entender a missão, cara, no tempo de pandemia, é o tempo que a igreja deveria estar disputando as cadeiras vazias. Nós tínhamos uma lista lá para se inscrever, e nós deveríamos estar uma brigaiama para preencher os espaços vazios aqui da igreja. Cara, encerrou já. Cara, me inscrevi faz 60 dias. Será que tem uma vaga aí para o mês que vem? Posso entrar na lista de espera? Nós deveríamos estar gemendo agora: Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa família.
Sara nosso irmão que está com coronavírus. Na mesma voz, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, no mesmo coração. Nós encontramos uma dificuldade de encontrar um irmão para estar orando junto, intercedendo pelo culto. O gemido do espírito, irmão. Clamor pela terra. Sexta-feira, nessa adoração, nós estávamos aqui. E o Espírito me trouxe Joel capítulo 2. Toque a trombeta em Sião. Se unem em uma voz solene e tal. E começa a falar. Cara, a única coisa que pode salvar as nações, irmão, é a igreja. Através de Cristo Jesus. E a terra está sendo assolada e não acorda para isso. Fique em casa. Irmão, nós estamos entendendo algumas coisas. O tempo quando começou, nós estávamos muito assustados, mas hoje, nós temos todas as seguranças, as normas de segurança aqui para a gente poder, né? As famílias estão perto porque são família aqui e tal. Nosso amigo pastor Nilton, que ministrou aqui um tempo atrás, ele adquiriu coronavírus em Lisboa, Portugal. Faz um mês que ele foi para lá, ele adquiriu lá. Ele acha que foi no supermercado, não foi, pastor? Que ele foi no supermercado. Ficou um mês no Brasil, andou para um lado, para o outro, não pegou nada. Aí foi para Portugal, voltou para sua terra, foi no supermercado, pegou. Cara, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, não adianta. Estou quase terminando, irmãos. Não te assuste. Não consegui até a metade da mensagem. O ódio se deixa tocar, se deixa ser ministrado. É uma química espiritual que ele gera com Cristo. É uma química. Eu recebi tanta revelação que eu estava escrevendo essa mensagem, irmão, que eu não consegui ir adiante. Grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam cada manhã. Eu digo por mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei dele. Lamentações de Jeremias 3:23. A porção diária não deixa nós tornar seco, religioso, legalista, seco como uma coruja, que para chorar precisa levar uma martelada no dedo. Tapa a brecha sem o Espírito Santo é remendo velho, irmão. Se rompe de novo. Ah, mas eu me coloco na brecha. Meu irmão, cara, se você não tiver o mesmo Espírito em Cristo, você não tapa a brecha de ninguém. Se colocar na brecha, precisa estar no mesmo Espírito. Ser um com Cristo. Aí, sabe o que acontece? É a mesma fazenda. É isso que Jesus estava dizendo. Essa é a revelação, para que nós não venhamos romper quando a gente coloca na brecha. Sabe por que a retaliação vem? Porque a brecha. Eu já recebi um monte de retaliação. Brecha. A matéria-prima precisa ser impulsionado a querer voltar ao original. Então Jesus instruiu para não contar a ninguém o que havia acontecido. Disse: vá, se apresente ao sacerdote e ele examine. Então ordenou: leve uma oferta, como diz a lei de Moisés, pela purificação, e isto servirá como testemunho. As notícias a meu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo, para saber que eram curadas das suas enfermidades. E ele se retirava então em lugares isolados a fim de orar. Lucas capítulo 5, versículo 14. O ódio tratado obedece os processos do Senhor. Jesus estava dizendo: olha, tu vai ter que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Jesus estava dando uma instrução processual. Ele disse: obedeça, faz isso, faz aquilo outro. E aí depois,
Ele foi orar em paz. Entenda que os segredos, Ele quer que o coração nosso sirva de exemplo e se multiplique as boas novas quando nós buscamos pelo Pai. Quem não sonha com a eternidade sem de graça? Jesus deixou de graça isso para nós, irmão. Ele pagou todo o preço. A única coisa que Ele diz para nós: não pule etapas. Não queira entrar numa jurisdição que você não foi chamado para entrar. Entenda as estações que você está. Se a tua fase, se você entender a ilustração que Jesus queria trazer, será que Jesus seria capaz de investir num recipiente como eu e você? Será? A boa notícia é que Ele quis investir em nós. Ele investiu e tem alguns frutos. Há poucos dias eu vi aqui, ele deve estar ouvindo a mensagem, o Marcos abriu aqui, tem aberto os cultos aqui. Filho espiritual do Claudir e da Tatiana. Casado com a Mônica. Pai da Zoe, que vai nascer. Mas eu vejo nele, cara, um espírito profético. Eu liberei uma palavra, ele sabe disso, há poucos dias atrás, que foi ferramenta de um momento de oração. Eu vejo os improváveis sendo levantados no meio de nós, irmão. Ferramentas do Senhor, que só decide abrir o funil e dizer: vem Jesus, que sou facinho. Ah, estou cozido já. Pode vir, Jesus. Legalidade, legitimidade se move para que nós possamos se mover em autoridade. E a autoridade não se mexe e nem se move sobre pessoas. É sempre nas regiões celestiais. É lá que nós se movemos em autoridade. Sem legalidade nós não podemos entrar neste lugar. Nós precisamos entender quem é a autoridade máxima, que quer liberar o ódio, para que seja um instrumento de carregar algo tão precioso. Um organismo vivo que Ele quer investir. É só nós deixar se tornar fácil, deixar de mudar. Quem dá formato ao ódio é o vinho, irmão. Mas tem alguns crentes que querem ter o formato próprio. Aí ele deixa se estoporar na vida. Mas se tornar flexível, quanto mais flexível formos, mais conteúdo Ele vai liberar. Se nós ouvíssemos falar hoje, cara, eu conheci um grande homem de Deus, talvez nós pudéssemos converter isso aí dizendo: eu conheci um grande ódio de Deus. Um instrumento. Se alguém espera como um vaso sem tampa para derramar aquilo que nós recebemos, que valorizou o que o Senhor disponibilizou a nosso favor, que decidiu ser um ceifeiro, uma borboleta, não ser uma lagarta dentro do casulo,
que entendeu a estação honrosa que um ode pode se tornar em cima do altar do Senhor. Que esteja disponível aos processos para desfrutar da eternidade com o Criador. Para isso nós precisamos de um passaporte carimbado, inspecionado pelo nosso general, que passa em revista a tropa. E só vai receber o carimbo do passaporte aquele que tiver o carimbo de aprovação. Eu acho que já nós podemos orar. Você pode colocar de pé. Sabe, tem coisas que precisam gerar impacto em nós. Há poucos dias a Janete estava ministrando aqui, ela fez uma oração que mexeu muito comigo. Ela disse: a palavra do Senhor tem que gerar em nós um impacto. Qual é o impacto que a palavra do Senhor tem gerado no teu coração, meu irmão? Até onde você está disposto a ir? Qual é o legado que você pretende deixar à sua geração, à sua linhagem? Qual é o teu chamado, meu irmão? Se o Senhor te chamou para estar aqui nessa noite, ou estar num outro canal que você gostaria de estar, mas preferiu estar nesse canal, então você está valorizando o vinho. E já que você decidiu valorizar, vamos deixar Deus tocar. Toque, meu Senhor. Sabe, nós estamos tão acostumados a um formato. Uma vez nós estávamos sem máscaras, nós chorávamos um em cima dos outros. E hoje nós temos só o Senhor para chorar conosco. Mas acredite, meu irmão, não existe razão para o Senhor te trazer para esse lugar se não for para transformarmos numa pessoa melhor. Se Deus te trouxe aqui, meu irmão, ou te deixou você aí na frente da sua televisão, é porque Ele sabe que você precisa de tratamento. Porque nós tentamos convencer Deus que nós prestamos, e aí nós vamos para a igreja dizendo: Senhor, eu estou pronto. Não estamos. Não estamos. Nós estamos num processo. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele quer concluir. Quando Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, André, quando nós entrarmos nas águas, com entendimento, com o calor do Espírito Santo, nós vamos entender, ver que é exalar amor.